Quando o segredo mais sombrio de sua esposa finalmente vem à tona, o marido é humilhado diante de todos, mas o que ela e seu amante não previram foi o fogo da vingança que acendeu dentro dele. O que começou como uma humilhação pública se transformou em uma retaliação implacável. E eles não estavam preparados para o quão longe ele iria para destruir aqueles que o traíram. Minha esposa traidora me fez de idiota e me humilhou na frente de seus colegas, mas eu dei o troco e acabei com os dois. Como a vida muda de repente, em um dia tudo está normal, e no outro, tudo vira de cabeça para baixo. Eu sabia que as coisas seriam diferentes, assim que comecei na nova escola. Nasci e fui criado em Filadélfia, e mudar-me para uma hora de distância da cidade definitivamente exigiria algum ajuste. Ajustar-se significava que eu teria que aprender a conviver com isso. Mantive o nariz limpo e fiquei longe de encrenca a pedido do meu pai, e por insistência da minha mãe. A população era diversificada, para dizer o mínimo. Alguns negros, alguns latinos, alguns poucos italianos e alguns judeus. A maioria eram teimosos holandeses. Eles não eram amish nem menonitas, apenas luteranos alemães que dominavam a área e tudo nela. Era um verdadeiro caldeirão, então eu não tive grandes dificuldades em me misturar. Mas sentia falta dos meus amigos da Filadélfia. Continuei na área após a formatura, principalmente para ficar perto da minha família. Ainda fazia viagens regulares ao velho bairro, e mantinha contato com meus antigos amigos. Consegui meu primeiro emprego, dirigindo um caminhão de entrega de óleo combustível. Em poucos anos, eu estava trabalhando no escritório, despachando e recebendo pedidos. Eu tinha talento para o negócio, e na verdade, conseguia me imaginar como proprietário de uma operação semelhante em alguns anos. Eu não tive dificuldades em fazer amigos do sexo oposto, e minha vida social era melhor do que eu esperava. Quando me casei, minha mãe ficou um pouco decepcionada por minha nova esposa não ser italiana, mas ela fez o possível para garantir que Marcy fosse aceita sem reservas. Depois de 2 filhos, Marcy insistiu que eu fizesse vasectomia. Eu não tive problema com isso, mas quando as crianças começaram a ir à escola, Marcy quis voltar a trabalhar. Meu pai nunca achou que fosse uma boa ideia uma esposa e mãe trabalhar. Não tenho certeza da justificativa por trás disso, mas, olhando para trás, fez sentido. Não era que eu me importasse tanto com o fato de Marcy trabalhar, mas eu não gostava do fato de que ela estava socializando com pessoas que ela conhecia e com quem havia crescido. Eu gostava de alguns dos amigos dela, mas nem todos. Na escola, ela sempre esteve envolvida em todos os tipos de atividades estudantis, e ela realmente gostava disso. Eu evitava essas coisas, e as pessoas que as faziam. Sempre senti que eles eram um bando de snobs, sentados, elogiando uns aos outros. Eu sabia que ela tinha sido sexualmente ativa antes de me conhecer, assim como eu. Nunca discutimos as coisas que fizemos antes de estarmos juntos. Não era uma regra ou algo do tipo, apenas algo em que caímos naturalmente. Estávamos casados há cerca de 10 anos, quando as coisas começaram a desmoronar. Marcy estava trabalhando no departamento de sinistros de uma das seguradoras nacionais locais. Fiquei preocupado quando ela começou a fazer horas extras e trabalhar nos finais de semana. 6 meses depois, eu soube que teria que acabar com isso quando o seminário surgiu. Tony, eu simplesmente não entendo qual é o problema. São só 3 dias. Eu já conversei com sua mãe, e ela concordou em ficar com as crianças enquanto eu estiver fora. Você estará em casa à noite, e eu sei que você pode cozinhar para si mesmo. Eu não podia acreditar que ela teve a coragem de pedir isso em primeiro lugar. Quem vai a esse seminário? Ela pareceu animar-se um pouco quando respondeu. 6 garotas do departamento, Betty Clean, do pessoal, e Rodney. Sorri quando ela mencionou o nome dele. Eu estava surpreso que ela ainda não tivesse percebido que eu sabia tudo sobre seus almoços especiais, e sessões noturnas de trabalho com seu chefe imediato, Rodney Foote. Rodney e Marcy cresceram juntos. Ele era um daqueles garotos que participavam de todos os clubes e atividades, exceto esportes, na época da escola. Você me acha algum tipo de idiota, Marcy? Eu não entendo. Do que você está falando? Eu sei sobre você e Rodney há 6 meses. Se você acha que eu vou deixar você viajar com ele por 3 dias, você está fora de si. Tony, o que você está dizendo? Rodney é meu chefe. Não há nada entre nós. Eu nunca pensaria em te trair, você sabe disso. Olhei para a lata vazia de Budweiser na minha mão, e me levantei lentamente da cadeira. Enquanto caminhava até a cozinha, esmaguei a fina lata de alumínio na mão e a joguei no lixo. Errei, mas não me preocupei em pegar. A nova lata fez um som de chiado quando abri e me sentei novamente. Marcy apenas esperou, em silêncio, por minha resposta. Você é a mãe dos meus filhos, e como mãe, você faz um bom trabalho. A única razão pela qual eu ainda não te joguei fora é por causa disso. Conversei com minha mãe e expliquei tudo a ela. Ela disse que eu deveria me manter firme e esperar que você tire isso do seu sistema, pelo bem das crianças. Se eu me separar de você, os tribunais vão te dar a guarda dos meus filhos, e eu não posso deixar isso acontecer. Você disse à sua mãe que eu estava te traindo? Não, uma senhora da igreja contou a ela. Eu só não neguei quando ela me confrontou. Você não pode estar falando sério. Eu não acredito em você, por que está dizendo tudo isso? Tomei um grande gole de cerveja e sorri. Rodney mora na rua David, número 321.
Fica apenas 3 quarteirões do seu escritório. Você e seu chefe vão lá geralmente 3 vezes por semana, e ficam quase 3 horas a cada vez. O que vocês fazem no apartamento dele por 3 horas? Depois de me explicar isso, você pode me contar sobre as horas extras que tem feito no escritório. Você sabia que a mulher da limpeza do seu escritório também vai à igreja com minha mãe? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e seu lábio inferior tremia. Contanto que você não me envergonhe publicamente ou a minha família, eu não vou fazer nada. Se isso mudar, então todos os acordos estão cancelados. Você pode ir embora ou pode ficar. Mas nunca vai tirar meus filhos de mim. Ela estava claramente abalada quando se levantou de repente. Maldito seja, Tony. Eu te odeio. Com esse desabafo, ela saiu da sala chorando. Aquela foi a primeira vez que ela me xingou, e a primeira vez que fez comentários depreciativos sobre minha herança. O Dewey dela finalmente apareceu. Tínhamos 2 meninos, Theo e Rick, que dividiam um quarto com beliche. O terceiro quarto era uma espécie de depósito, e foi lá que comecei a dormir daquele dia em diante. Era uma casa alugada. Tínhamos mais de $60 mil guardados para a entrada da nossa casa dos sonhos, mas meu sonho havia se transformado em um pesadelo. Nada mais foi dito sobre o seminário. Marcy não trabalhava mais horas extras, e começou a levar seu almoço para o trabalho. A atmosfera em casa não estava apenas fria, estava congelante. Minha mãe não tinha mais novidades das amigas da igreja. As coisas pareciam estar se normalizando, mas eu me sentia desconfortável. Não havia mais intimidade, mas eu não aguentaria essa situação por muito tempo. Contra o meu bom senso, concordei em acompanhar Marcy à festa de Natal da empresa. Eu não queria deixá-la ir sozinha, e achei que poderia passar a noite tranquilamente, ficando fora do caminho. Era um bom plano, mas cheio de falhas. A empresa alugou um salão com uma pista de dança, uma mesa de buffet e alguns bares abertos. Eu poderia beber 3 cervejas durante toda a noite sem sentir dor. Quando chegamos, as únicas mesas que restavam eram perto dos grandes chefes da empresa. Era bem claro que todos os funcionários estavam evitando esses assentos. As coisas pareciam estar indo bem na primeira hora. Notei Rodney do outro lado da sala, conversando com alguns amigos. Vários dos colegas de trabalho de Marcy pediram para dançar com ela, mas o bom e velho Rodney ficou longe. Eu estava feliz em deixá-la dançar, já que eu não queria. Eu tinha acabado de começar minha terceira cerveja, quando percebi que Marcy e Rodney estavam trocando olhares. Eram principalmente acenos de cabeça e inclinações, mas algo definitivamente estava acontecendo. Fiz o meu melhor para parecer entediado e desinteressado, mas ainda assim manter um olho neles. Minha esposa se desculpou para ir ao banheiro. Fiz uma rápida varredura pela sala, e notei que Rodney também havia sumido. Era inacreditável. Depois de termos tido aquela discussão em casa, era totalmente estúpido da parte dela tentar se encontrar com aquele idiota, enquanto eu estava no mesmo prédio. Ela podia vê-lo a qualquer momento no trabalho, sem possibilidade de ser interrompida. Eu acreditava que a única razão para fazer isso seria me fazer parecer um marido traído, ao se encontrar com Rodney no meio de um evento da empresa. Ela estaria me envergonhando na frente de todo mundo. Os amigos dele estavam reunidos perto de um dos bares, com grandes sorrisos no rosto, enquanto Marcy entrava no corredor que levava aos banheiros. Ela olhou para trás para garantir que eu ainda estava sentado, e então desapareceu. No caminho para os banheiros, parei na mesa principal e me inclinei para me desculpar por interromper a festa, só para chamar a atenção. Os caras do outro lado da sala, que estavam com aqueles sorrisos bobos, de repente não estavam mais sorrindo. Pareciam agitados, sem saber o que fazer para ajudar o bom e velho Rodney. Entrei primeiro no banheiro feminino e o encontrei vazio. Tive mais sorte no banheiro masculino. A partir daí, as coisas aconteceram em dobro. Eles estavam se beijando. Ele estava de costas para mim, e sua mão estava sob a saia dela. Não havia resistência por parte dela. Agarrei Rodney pela nuca, e dei um passo para o lado antes de bater sua cabeça contra o azulejo do banheiro. Algo definitivamente quebrou. Eu podia ouvir minha esposa gritando meu nome repetidamente, mas a ignorei completamente. Girei o desgraçado e o sangue do nariz quebrado espirrou por toda a minha camisa. Ele estava mole, mas ainda de pé, então dei um bom soco no estômago dele. Ele caiu no chão, e imediatamente começou a vomitar. Marcy estava puxando a manga da minha jaqueta, sem efeito algum. Estava tudo quieto no salão principal, enquanto eu arrastava Rodney para o meio da pista, segurando-o pela gravata. Talvez eu estivesse o sufocando, mas não me importei. A banda havia parado de tocar, e todos observavam enquanto eu largava no chão. Olhei ao redor da sala para ver se alguém estava interessado em ajudar o pobre Rodney, mas não havia voluntários. Sinto muito por estragar a grande festa de vocês. Eu vou embora agora, mas estou deixando minha esposa aqui para a diversão de vocês. Deixem-na em casa quando terminarem de usá-la. Rodney estava de 4, tentando se levantar. Seu rosto era uma bagunça sangrenta. Marcy estava parada na porta, com a boca aberta. Era difícil dizer se ela estava mais chateada com o que eu fiz com seu amante, ou com o que eu acabei de dizer para todos os seus colegas de trabalho. Mas isso não fazia diferença para mim. Notei que Rodney estava diretamente sob o visco, e não consegui resistir. Antes de sair, dei-lhe um chute nos testículos que ele lembraria por uma semana. Ele caiu imediatamente para frente, batendo o rosto no chão novamente. Aquilo deve ter doído. Ninguém disse uma palavra. Liguei para minha mãe do carro, e pedi que fosse até a casa para buscar os meninos. Sair da cidade por alguns dias parecia uma boa ideia, e eu não queria deixar as crianças com a mãe delas.
Eu tinha certeza de que ela não estaria em condições de cuidar deles adequadamente. Fui fazendo planos enquanto dirigia, sem ideia do que ia fazer ou para onde estava indo. Meu chefe não teve objeções em me dar uma semana de folga ou mais. Mamãe e papai já estavam lá quando cheguei. Depois de pagar a babá, ajudei a preparar os meninos. Minha mala consistia basicamente de meias e roupas íntimas, mas coloquei algumas camisas e calças, por precaução. Antes de sair, peguei a caixa de dinheiro que estava nas vigas do porão. Os bancos estavam pagando menos de 1% de juros nas contas de poupança, então decidi manter o dinheiro em casa. Sei que é estupidez guardar $62 mil em casa, mas acho que é algo que herdei de minha mãe. Ela costumava esconder grandes quantias por toda a cozinha. Eu estava apagando todas as luzes quando um táxi parou e deixou Marcy. Ela entrou e se sentou no sofá sem dizer nada. Parecia mais preocupada do que com raiva, mais chateada do que assustada. Eu te disse que havia apenas uma regra: não me humilhe nem humilhe minha família em público. Você simplesmente não conseguiu resistir, não é? Esperei um momento enquanto ela começava a chorar, e em seguida, saí pela porta. Era um pouco mais de 9 horas, quando entrei na Sushuyukyo Expressway. Droga, aquela festa não durou muito, pelo menos para mim. Decidi que passaria alguns dias em Atlantic City, antes de voltar para casa, mas primeiro precisava ver meu velho amigo S. S tinha uma lanchonete no antigo bairro. Não era como aquelas lanchonetes chamativas que você vê nos filmes de viagem da Filadélfia, mas mais uma conveniência para as pessoas que moravam por perto. Sua principal fonte de renda vinha de outros empreendimentos, que a maioria de nós ignorava ou participava. Ele morava no segundo andar e trabalhava na sala dos fundos. Era como uma reunião de velhos amigos. Depois que expliquei minha situação, ele concordou em me ajudar. Tony, isso vai te custar 20. Você aguenta ou quer que eu te empreste? Eu tenho dinheiro. Sem problemas, respondi. Você quer que seja bagunçado ou silencioso? Transparente, sem complicações, sem sujeira, nada que você tenha que deixar a cidade por alguns dias. Você tem algo planejado? Não, estava pensando em ir para Atlantic City. Respondi. Que tal 6 dias e 7 noites no Ed? Do que você está falando, S? Perguntei. Tenho uns créditos de cortesia. Acho que seria bom para você. Parece ótimo para mim. Você vai sozinho, Tony? Ele perguntou. Foi tudo meio de última hora. Não tive tempo de convidar ninguém, respondi. Você não deveria ir sozinho. Precisa de alguém para ajudar a confirmar que você esteve lá. Espera um minuto. S pegou o telefone e discou um número que devia ser familiar. Carla, é o S. Se arrume e venha pra cá. Houve uma pausa curta. Não, não é nada disso. Você vai sair de férias. Ele estava rindo enquanto desligava. Tony, você se lembra da Carla? A filha mais velha do meu irmão Michael? Sim, aquela garotinha gordinha de olhos castanhos. Lembro que ela estava sempre rindo. Quantos anos ela tem agora? S sorriu ao ouvir minha lembrança de sua sobrinha. Ela tem 23 anos agora, Tony, e não está mais gordinha. De repente, percebi que Carla me acompanharia até a praia. Fiquei um pouco desconfortável, já que ela era sobrinha do S. Mas caramba, ele mesmo estava organizando tudo. Tony, você tem um cartão de crédito? Tenho 2, ia cancelar na segunda de manhã. Não, não faça isso. Quero que você use esses cartões o máximo que puder. Jantares fora, serviço de quarto e até alguns adiantamentos em dinheiro no cassino, mas sem exageros. Você precisa das transações para provar que esteve lá. Espalhe essas despesas ao longo do tempo para que não pareça que você voltou para casa escondido. Pode custar alguns dólares, mas é um seguro barato. S conhecia o negócio. Tudo fazia sentido. Enquanto eu processava tudo isso, Carla entrou. Tony, não te vejo desde que você se mudou para o interior. Você está bem. Agora entendo por que S estava sorrindo. Carla era absolutamente deslumbrante. Aqueles olhos escuros eram incríveis, e toda a gordura de bebê que ela tinha parecia ter se movido para o peito. Eu derrubei minha cadeira como um desajeitado ao pular para me levantar. Tony precisa de alguém para fazer companhia a ele em Atlantic City por alguns dias. Você está disposta? O humor dela pareceu mudar um pouco quando ele disse isso. Você ainda é casado, não é? Ela perguntou, dirigindo a questão para mim. Antes que eu pudesse responder, essa interrompeu. O casamento está morto, Carla. Tony precisa de uma enfermeira agora. Eu sabia que você sempre gostou dele. Então pensei em você primeiro. S, eu não vou destruir a família de ninguém. Não é justo você me pedir isso. Além do mais, eu não sou uma das suas garotas. Por que você não manda uma delas ir com ele? Não espero que você durma com ele. Só faça companhia e o ajude a esquecer os problemas. Carla fez uma expressão de dúvida, como se estivesse ligando os pontos. Ela era rápida e também linda. Desculpa. Ela olhou de S para mim com um pequeno sorriso. Vou ficar feliz em ir com você, Tony, mas você tem que me prometer que vai me comprar algumas balas de água salgada. Agora todos estávamos sorrindo. Vou precisar de cerca de 1 hora para me arrumar. Não deixe ele beber nada, S. Não quero dirigir até lá com um bêbado. Acho que a vi piscando para mim, enquanto saía para pegar suas coisas. S e eu recapitulamos nossa conversa enquanto Carla estava fora. Ele aceitou meus $20 mil com um sorriso, e prometeu satisfação completa. A viagem para Atlantic City foi tranquila, exceto que fui obrigado a dar a Carla um resumo completo dos problemas que estava tendo com Marcy. O único comentário dela foi, coitadas das crianças.
Carla franziu a testa quando viu as 2 camas de solteiro, mas felizmente, não percebeu que eu estava rindo um pouco. Eu tinha quase certeza de que só usaríamos uma delas antes do final da semana. Todas as coisas boas vêm com o tempo. Fizemos um pouco de apostas, mas não exageramos. Eu era esperto o suficiente para perceber que, no final das contas, eu sempre acabaria perdendo. Carla estava satisfeita com as máquinas de moedas, e eu só procurava algo para passar o tempo. Passamos mais tempo comendo e caminhando pelo calçadão do que qualquer outra coisa. Claro, assistimos a todos os shows da cidade. Fui um perfeito cavalheiro na primeira noite, mas Carla e eu já estávamos rasgando os lençóis ao meio-dia do segundo dia. Minha mãe estava certa. Eu deveria ter me casado com uma garota italiana. Tudo parecia natural, e eu não sentia como se estivesse traindo. Estávamos nos preparando para o jantar no 4º dia quando recebemos visitas. Eram 2 homens, sem terno, mas usando jaquetas esportivas. Tony Randazzo, sou Rei Fritz, e este é meu parceiro, Rupert Marques. Somos da Força-Tarefa de Crimes Especiais do Condado de Berks. Podemos conversar com você por alguns minutos? Carla saiu do banheiro de roupas íntimas. Ela olhou para os 2 homens, foi até a cama e pegou seu roupão. Parecia um pouco envergonhada, mas sabia que eles poderiam me fazer uma visita. Vocês querem me dar uma ideia sobre o que vamos conversar? Perguntei. Gostaríamos de falar sobre o seu relacionamento com Rodney Foote. Eu não tive um relacionamento com Rodney Foote. Minha esposa teve. Por algum motivo, eles pareceram um pouco desconfortáveis. Fritz estava fazendo toda a conversa, enquanto Rupert ficava ocupado olhando para Carla. Sabemos disso, Sr. Randazzo. Entendemos que você teve uma discussão com ele na sexta-feira passada, na festa de Natal da Continental Insurance. Ele está prestando queixa? Perguntei. Não, ele desapareceu. Estávamos nos perguntando se você poderia nos ajudar a localizá-lo. Senhores, antes de discutirmos isso mais a fundo, eu gostaria de ter alguém do Departamento de Polícia de Atlantic City aqui, e não quero nenhum policial de rua. Se vocês não puderem arranjar isso, quero um advogado, meu advogado de Reading. Não houve resposta dos meus visitantes. Carla, vista-se, nós vamos jantar. Desculpe, rapazes, mas temos uma reserva para as 18 horas. Os bifes no safari são fabulosos. Provavelmente voltarei para casa na sexta-feira. Gostariam que eu passasse para falar com vocês então? Eles pareciam um pouco perplexos. Por que vocês acham que algo aconteceu com esse idiota? Talvez ele tenha apenas saído da cidade por um tempo, perguntei. Ele foi pego por um táxi saindo do Hospital Geral da Comunidade na manhã de domingo, e ninguém o viu desde então. Carla já havia terminado de se vestir, e eu estava colocando minha jaqueta. Bem, estou aqui desde sexta-noite e vocês podem verificar isso com o pessoal do hotel. Agora, se me derem licença, vamos comer uns bifes. Tem mais perguntas? Sim, mas elas podem esperar até sexta-feira. Esperamos vê-lo então. Eu dei um simples aceno, e gentilmente os conduzi até a porta. Todos descemos juntos no elevador, e nada mais foi dito. Quando chegamos ao saguão, eles foram para a segurança do hotel, enquanto nós seguimos para o safari. Theo e Rick estavam animados quando cheguei em casa. O doce de tafi de água salgada melhorou ainda mais as coisas. Marcy, por outro lado, estava um pouco fria. Ficava claro que ela não fazia ideia do que era esperado dela, depois de falar com a polícia. Passei o resto da tarde com os meninos, e planejei ter uma conversa com Marcy naquela noite. Os meninos estavam acomodados em frente à TV para a noite, então me sentei à mesa da cozinha, esperando que Marcy terminasse de limpar. Ela parecia estar demorando mais que o normal, mas eu não me mexi. Finalmente, ela se virou para mim e se sentou com os cotovelos apoiados no tampo de fórmica. O que você fez com Rodney? Ela não estava brava ou exigente, mas parecia genuinamente preocupada. Ela olhou para mim quando disse isso, e depois olhou para o outro lado da sala, esperando por uma resposta. Estive em Atlantic City a semana toda. Não vejo Rodney desde a festa. Você o machucou. Espero que esteja satisfeita, respondi. Ele ficou no hospital por 2 dias. Você quebrou o maxilar e o nariz dele. Ele mereceu. Ela parecia sem mais perguntas. O que você estava fazendo com ele no banheiro masculino? Perguntei. Esperei alguns momentos, mas não obtive resposta. Por que ele estava com a mão por baixo da sua saia? Perguntei de novo. Ainda sem resposta. Marcy estava esfregando as mãos e olhando para o tampo da mesa. Por que você não está no trabalho? E o que as crianças estão fazendo em casa em um dia de aula? Perguntei. Eu tive que sair do trabalho. Não havia como voltar para lá novamente. Tirei os meninos da escola, porque sua mãe disse que você poderia voltar para casa hoje. Era hora de um confronto. Eu te disse que havia apenas uma regra. Você não poderia fazer nada que me humilhasse ou a nossa família. Uma regra simples. Por que você sentiu a necessidade de arruinar tudo ao violá-la? Vocês dois sentiram que precisavam esfregar isso na minha cara. Por quê? Marcy parecia ficar mais nervosa à medida que o tempo passava. Bati meu punho na mesa com muita força. Eu disse por quê, droga. Me responde. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Simplesmente aconteceu. Você estava sentado no canto como um cachorrinho perdido, e sentimos que podíamos nos aproveitar da situação. Não tínhamos ideia de que você ia enlouquecer. Você agiu como um louco. Eu fiquei morrendo de medo. Pelo menos eu estava conseguindo um pouco de emoção dela. Claro, nada disso fazia sentido. Eu nem começaria a analisar o que ela disse. Foi uma coisa estúpida que eles fizeram, enquanto eu estava lá.
Eles tiveram semanas para ficarem juntos antes da festa, e eu nunca teria sabido disso. Não, a única razão pela qual escolheram aquele momento e lugar foi para me humilhar. Toda a baboseira dela não mudaria isso. Marcy, você tem 3 opções. Pode ficar aqui e ser uma mãe adequada para seus filhos, pode pedir o divórcio e sair sem as crianças, ou pode simplesmente desaparecer. Se você ficar, não viveremos como marido e mulher, e eu não vou tolerar mais nenhum caso, seja com Rodney ou qualquer outra pessoa. Ao mencionar o nome de Rodney, Marcy desabou em lágrimas. Antes que pudesse fazer uma escolha, ela saiu correndo da sala chorando. Acho que terminaríamos aquela conversa no dia seguinte. Ajustes foram feitos. Eu consegui um pequeno apartamento a algumas quadras de casa, perto o suficiente para que os meninos pudessem ir até lá a pé sempre que quisessem. Carla se mudou comigo. A polícia falou comigo mais algumas vezes, e depois pararam de me incomodar. Rodney Foote foi pego por um táxi do lado de fora do hospital, e nunca mais foi visto. A família dele ofereceu uma recompensa por qualquer informação, mas não obteve resposta. Eu jantava com Marcy e os meninos todas as noites, e passava o máximo de tempo possível com meu filho nos fins de semana. Era evidente para todos que Marcy e eu não estávamos mais juntos como um casal, embora ainda estivéssemos casados. Marcy passava muito tempo com seus pais e sua irmã. Eu não tinha problemas com isso. Não havia nada que indicasse que ela estivesse vendo outra pessoa. Ela largou o emprego logo após a festa de Natal, e não parecia interessada em arrumar outro. Nunca terminamos a conversa que tivemos na primeira noite em que voltei para casa. Ela desempenhava o papel de boa mãe. A casa estava sempre arrumada, os meninos sempre bem alimentados e com roupas limpas. Eu cuidava de todo o trabalho do jardim e do lado de fora. Marcy recebia $200 toda semana para cobrir as despesas da casa, alimentação e suas necessidades pessoais. Eu sempre perguntava se ela queria mais, e ela sempre recusava. Não tínhamos mais cartões de crédito. No dia de ação de graças e no Natal, os meninos e eu estávamos com a minha família. Carla geralmente se juntava a nós. Marcy passava as festas com a família dela, mas passava a véspera de Natal com os meninos. As coisas eram estranhas. Sempre que Theo e o Rick queriam falar sobre o relacionamento entre a mãe deles e eu, nós dois nos recusávamos a discutir isso com eles. Eu apreciava isso da parte dela, mas o que ela poderia dizer? A farsa continuou por anos. Claro que minha explicação simples não chega nem perto de transmitir como as coisas realmente aconteceram. Houve complicações e desentendimentos constantes, mas nós superamos. As coisas com Carla estavam bem no início. Com o tempo, ela começou a passar mais tempo com a família na Filadélfia e menos comigo. Eu não a culpava. Eu lhe devia por todo o esforço que fez para tornar a separação mais fácil. Do jeito que as coisas estavam indo, eu não podia me divorciar de Marcy. Enquanto os meninos ainda estivessem em casa, eu não podia expulsá-la. Eram limitações autoimpostas, mas eu me obrigava a segui-las. Eu odiava toda a situação, mas não conseguia encontrar uma alternativa. No entanto, os meninos conseguiram. Telry tinha 16 anos quando as coisas chegaram ao ápice. Um novo aluno na escola era parente do ex-amante da minha esposa, e insistia em provocar Telry sobre a situação. Foi a primeira vez que algo assim surgiu, e ele não estava preparado para isso. O sobrinho de Rodney acabou no hospital, e eu acabei tendo que buscar Telry na escola. Ele foi suspenso por 2 semanas, e estava enfrentando possíveis acusações de agressão. Infelizmente, Rick estava presente quando tudo deu errado, e insistiu em tentar ajudar o irmão. Ele acabou perdendo 2 dentes, mas ganhou a admiração do irmão pela tentativa. Marcy nos encontrou na porta quando levei os meninos para casa. Telry imediatamente começou a atacar sua mãe, por não ter falado com ele sobre o que havia acontecido anos atrás. Marcy não se defendeu. Ela apenas ficou lá, ouvindo enquanto seu filho mais velho expressava sua raiva. Deixei-os sozinhos para levar Rick ao dentista. Rick não parecia tão chateado pelos dentes perdidos, mas eu não estava muito animado com as despesas odontológicas que viriam. Quando chegamos em casa, Marcy havia sumido. O carro dela ainda estava lá, mas era só isso. Telry disse que ela simplesmente pegou a bolsa e saiu, sem dizer uma palavra ou oferecer uma explicação. Tirei uma semana de folga do trabalho para acalmar as coisas. Os pais e a irmã de Marcy se recusaram a falar comigo. Depois de uma semana, eu ainda não tinha ideia de onde ela estava, ou quais eram suas intenções. Carla e eu nos mudamos para casa. O fato de estarmos compartilhando a cama era desconfortável no começo, mas os meninos aceitaram isso com muito mais facilidade do que eu imaginava. Tudo na casa que era de Marcy, ou que estava ligado a ela, desapareceu um dia, enquanto eu estava no trabalho. Eu não fazia ideia do que Carla tinha feito com aquilo, e nunca perguntei. Carla assumiu todas as tarefas que Marcy fazia. Eu dei a ela alguns cartões de crédito para facilitar as coisas. Era estranho que eu confiasse mais na minha amante do que na minha esposa. Vendi o carro de Marcy e comprei um novo para Carla. As reuniões de família eram muito menos estressantes com o novo arranjo. Carla estava muito mais feliz, e minha mãe estava radiante. Telry e Rick não tiveram mais problemas na escola, e o sobrinho de Rodney nunca voltou. As coisas finalmente estavam melhorando, mas eu ainda era casado. Esperei 2 meses antes de ir à polícia e relatar o desaparecimento de Marcy. Na verdade, eu a relatei como uma esposa fugitiva, para poder usar o relatório quando solicitasse o divórcio, usando abandono como causa. Esperei mais 2 meses, e então, enviei os papéis do divórcio. Ela tinha que estar desaparecida por 1 ano,
antes que o divórcio fosse concedido. Eu estava planejando à frente. As coisas se normalizaram no lar. Theo e Rick não tinham problemas em conversar com Carla. Eles nunca a chamavam de mãe, sempre a chamavam de Carla. Mas as coisas estavam bem. Estávamos mais como uma família do que tínhamos sido por anos. Um dia, do nada, meu decreto final de divórcio foi entregue. Eu era um homem livre. 2 semanas depois, Carla e eu dirigimos até Elton e nos casamos. Nós éramos uma família novamente. Theo se formou na escola e se juntou à Força Aérea 1 ano depois. Rick decidiu ir para uma escola de corte de carnes em Toledo. Tudo aconteceu tão rápido. Logo, Carla e eu estávamos sozinhos. Nunca ouvimos mais sobre Marcy. Mamãe e papai se mudaram para Ocala e fizeram todos prometerem visitar pelo menos 2 vezes por ano. Não havia mais nada que nos mantivesse em Reading, então Carla e eu nos mudamos de volta para Philly. Rick conseguiu um emprego em uma charcutaria chique em Westchester, após se formar em sua escola. Nós o víamos algumas vezes por mês, e ele sempre tinha algo legal para nos surpreender. Cerca de 1 ano depois, uma das sobrinhas de Carla estava se casando, e nós naturalmente tivemos que ir. Um casamento italiano na cidade do amor fraternal é um grande evento. Por grande, queremos dizer que é frequentado por muitas pessoas, principalmente parentes, mas também por muitos aproveitadores em busca de bebida e comida grátis. Não importava, porque havia o suficiente para todos. Estávamos sentados com alguns amigos, aproveitando a noite, quando notei que Carla parecia um pouco nervosa. Eu a vi olhando várias vezes para o meio da pista de dança, como se estivesse encarando algo. Fiz algumas olhadas rápidas e não vi nada. Esqueci disso até que minha esposa se desculpou para ir ao banheiro. Algo não parecia certo. Observei-a caminhar em direção ao fundo do salão e se encontrar com uma de suas antigas amigas. Houve muito bate-papo e alguns gestos, mas tudo parecia normal. Carla nunca foi ao banheiro, mas caminhou até uma das assistentes pessoais de Gina. Carla estava gesticulando em direção à mesa de onde sua amiga acabará de sair. Havia 3 caras e 3 garotas na mesa. Eles pareciam tentando ser algo que não eram. As garotas estavam todas com pouca roupa e com um ar de vulgaridade. Carla voltou com uma expressão pensativa, mas confiante. Tony, temos um pequeno problema. Eu percebi isso pela sua volta pela sala. Que tipo de problema? Perguntei. Você precisa manter a calma. Daqui a alguns minutos, um dos caras na mesa da Gina vai vir aqui e provocar você. O que você quer dizer com provocar-me? Ele vai dizer algumas coisas insultuosas sobre mim, para te deixar bravo. Quando você se levantar para brigar com ele, os 3 vão te espancar. O que eu devo fazer? Deixar que ele saia impune. Finja que está tudo bem, pelo menos até que Bob V e os outros possam se posicionar. Você pode ter que lidar com um deles, mas isso será o pior. O que você quer dizer com finja que está tudo bem? Deixe ele me insultar e depois concordar com ele. Se ele disser que sou uma vadia, pergunte quanto ele está disposto a pagar. Algo assim. O que quer que você faça, não deixe que ele te provoque. O que trouxe tudo isso? O que eu fiz a esses caras? Eu perguntei. Olhe para a mesa da Gina. Você vê a mulher de cabelo platinado curto? Sim, eu respondi. Olhe de perto. Caramba! É a Marcy. O que diabos a Marcy está fazendo aqui? Eu perguntei. O namorado de Marcy é de alguma forma relacionado à noiva. Parece que ela ainda está brava com você, e o armou para te dar uma lição quando percebeu que você estava aqui. Eu acho que ela está procurando algum tipo de vingança. Enquanto você e os meninos estão cuidando dos negócios aqui fora, Gina e eu vamos conversar com a Marcy no banheiro feminino. Não será bonito? Eu não gostava do jeito que as coisas estavam indo. Isso era um casamento. Uma jovem noiva se lembraria dessa noite pelo resto da vida. Não era justo que alguns brutamontes a estragassem. 10 minutos depois, notei que o cara que estava com Marcy se levantou da cadeira. Levantei-me e pedi desculpas a todos na mesa. Carla me lançou um olhar estranho, mas parecia entender. Caminhei casualmente até a saída de incêndio, onde todos estavam saindo para fumar. O namorado acenou com a cabeça, e os outros 2 caras se levantaram para segui-lo. O que eles não perceberam foi que 3 caras estavam vindo atrás deles, vindos da parte de trás do bar, com os bastões de beisebol que mantinham escondidos lá. Havia cerca de 6 caras fumando do lado de fora da saída de incêndio, quando eu lhes disse para saírem. Eles foram embora sem protestar. Havia um senso de urgência na minha voz, eu acho. Caminhei cerca de 20 passos da porta, parei e me virei. Eles entraram sorrindo, mas não por muito tempo. Alguns segundos depois, ouviram a porta se fechar atrás deles. Os sorrisos desapareceram quando se viraram e viram 3 caras com bastões, e o pai da noiva. Tudo acabou em menos de 30 segundos. Eu nunca levantei a mão. Sinto muito por qualquer inconveniente que causei a você ou a sua família nesta noite especial. Eu me senti como um personagem de Poderoso Chefão. Obrigado por ter a decência de resolver isso fora. Ele apertou minha mão e voltou para sua filha. Agradeci aos caras do S pela ajuda e fui procurar Carla. Eles ficaram para limpar a bagunça. Eu senti que era hora de ir. Carla não estava por perto, e a mesa onde Marcy estava sentada agora estava vazia. Rick estava lá com alguns de seus amigos e soube da confusão. Ele me encontrou no bar, pegando uma cerveja gelada. Pai, o que diabos está acontecendo? Meu primeiro impulso foi morder a língua e não dizer nada, mas não funcionou. Sua mãe estava aqui com um novo namorado. Eu não preciso saber mais nada. Ele sorriu enquanto se virava para o bartender e pedia uma cerveja para si. Nós sentamos e conversamos sobre outras coisas por cerca de 1 hora.
Carla finalmente apareceu, parecendo um pouco desgastada. Onde você esteve? Eu perguntei. Ela me deu um sorriso travesso. A Gina e eu tivemos que levar sua ex-mulher ao hospital. Ela não estava se sentindo muito bem. Rick e eu não conseguimos conter o riso. Tony, podemos ir para casa agora? Foi uma longa noite, mas foi muito divertido. Nunca mais vimos Marcy. Carla e eu ainda estamos juntos no antigo bairro, e a vida tem sido ótima. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos que o OP foi macho e colocou o talarico no seu devido lugar. Ele quebrou o nariz dele e o expôs na frente de todos. Não é qualquer um que faz isso hoje em dia, por causa de todos os problemas que ocorrem a partir dessa ação, mas ele agiu apesar disso. Mas é como dizem, quem tem amigos tem tudo. E nesse caso foi isso que aconteceu. Seu amigo S deu um jeito no talarico para ele, e ele colocou a traidora no lugar dela também. Foi um bom relato. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.